Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Robson e este é o canal Vida. Nós estamos aqui hoje para dar alguns motivos para que você não seja espírita. O primeiro motivo que nós vamos dar é o seguinte: as pessoas às vezes elas se aproximam da doutrina espírita, do espiritismo, com interesses quanto a ver manifestações formidáveis, fantásticas, coisas do outro mundo. Porém, nós temos que observar que esse não é o objetivo da doutrina espírita. Então, se você quer ser espírita para falar com espíritos, não seja espírita. Esse é o primeiro motivo que eu estou te dando. As comunicações espíritas, ou as comunicações com os espíritos, elas servem fundamentalmente para o engrandecimento daquele que a escuta ou para o auxílio daqueles espíritos que não mais estão encarnados, que não mais têm um corpo físico. Alguns podem perguntar como que uma pessoa viva, como que um encarnado poderia esclarecer um espírito desencarnado, porque quando ele desencarna, ele não está mais preso à matéria, ele fatalmente teria toda a compreensão de tudo que o cerca. Porém, na maioria dos casos, o que ocorre é que esse irmão, esse espírito que morre, que desencarna, não percebe a diferença entre estar vivo e estar morto. Não percebe que desencarnou. E eles precisam de um auxílio, de orientação. Não vou entrar nos méritos nem nesses detalhes, porque não é o escopo desse vídeo explicar por que espíritos que desencarnam não compreendem a realidade que os cercam e precisam de ajuda dos encarnados. Não podemos esquecer que é tudo vinculado. Não existe o ambiente espiritual separado do ambiente físico. Não, é tudo uma coisa só. A nossa concepção humana e muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos impede ou nos dificulta de observar as coisas que realmente nos cercam, mesmo que os fatos estejam patentes à nossa frente. Porém, esse é um tema muito complicado e muito grande que eu posso abordar em uma outra ocasião, caso os senhores desejem. Mas esse é o primeiro ponto que eu falo. Se você busca ser espírita para falar trivialidades com os espíritos, então esse não é o caminho. Então o espiritismo não é para ti e a minha recomendação é que você não siga a doutrina espírita. O segundo ponto que eu vou falar agora é o seguinte: o espiritismo, ele não é uma doutrina em que você se sentirá integrado ou observará e estará plenamente nela se você for nos dias marcados, domingos, quinta-feiras, quartas, seja lá o dia que for, ao centro espírita, assistir uma palestra e tomar um passe e voltar para casa. Se você é um espírita que faz isso apenas, você não é um espírita. Você pode nem ir ao centro, mas se você acha que ser espírita é ir ao centro uma vez por semana, é tomar um passe uma vez por semana e voltar para casa, você não é um espírita. E se você se aproximou do espiritismo apenas para isso, acredito que você terá uma satisfação melhor se for a outros ambientes religiosos, como a Igreja Católica, que tem suas missas aos domingos, e os templos evangélicos, que possuem os seus momentos de louvação. Ir somente ao centro espírita, uma vez por semana, tomar seu passe uma vez por semana, não é ruim. Ajuda, inclusive, a sua reorganização energética. Porém, isso não te faz espírita. Isso não te faz, em hipótese alguma, espírita. Espírita tem que compreender o espiritismo. E para compreender o espiritismo é necessária leitura. É necessário mergulhar nas obras e dilatar o seu conhecimento, ser perspicaz para observar os detalhes que envolvem a questão doutrinária, tanto em seus aspectos científico quanto em seus aspectos morais. Então, ir ao centro espírita não te faz espírita.
Por isso que nós vemos muitas pessoas irem 1 ano, 2 anos, 3 anos ao centro espírita, não faz uma leitura, não busca se engrandecer, se esclarecer, acha tudo muito chato, porque na maioria das vezes acaba não tendo contato com as manifestações espirituais em si, e muda de religião. Vamos observar que o espiritismo você pode fazer dentro da sua casa, sem ter que ir a lugar nenhum. Basta estudar, basta se engrandecer, basta se esclarecer. E para isso, como o próprio mestre disse, levante uma pedra e lá eu estarei. Ele está em todo lugar. Ok? Então, ir a um centro espírita não te faz espírita. Portanto, se você é de outra religião também, ir a um centro espírita não fará com que você burle ou vire as costas para a sua religião. Porque lá nada demais acontece. Alguém está ali fazendo uma palestra, explicando normalmente questões morais. Depois daquele período ocorre um momento do passe, que nada mais é do que as pessoas irem para uma sala e ter as mãos impostas sobre elas, com preces e orações, e depois as pessoas saem. Então isso não faz uma pessoa espírita. O espiritismo ele é fundamentalmente uma obra de intelectualidade, o esclarecimento intelectual, e uma obra de caridade, em que as pessoas fazem a caridade. A caridade no espiritismo ela não é exclusivamente a caridade material. Então aqueles que se vangloriam e possuem um ego maior do que o próprio corpo físico e gostam de exaltar a sua caridade para todos os que estão próximos de si, esquecendo que Jesus disse que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita faz, muitas vezes são menos caridosos do que aqueles que não fazem a caridade material. A caridade material muitas vezes é você doar um prato de comida, é você doar um dinheiro. Você virou as costas, foi embora e esquece muitas vezes que o que aquela pessoa precisa não é somente o prato de comida, mas um apoio moral, um apoio intelectual, uma ajuda, um amparo, uma palavra de assistência. Isso às vezes ajuda muito mais do que um prato de comida. Não estou dizendo que o prato de comida não seja necessário. Pois a César o que é de César, e a Cristo o que é de Cristo, e a Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos sim do alimento material para a subsistência do nosso organismo físico, sem dúvida. Porém, não podemos achar que isso é tudo e é o suficiente. Existem diversos outros tipos de auxílio de caridade, de integração, se entregar, que são tão valiosos quanto o alimento material e às vezes até muito mais. Em que muitas pessoas dão sua própria saúde, sua própria vida, estando ocultos aos olhos da maioria daqueles que só querem ver, vigiar e fofocar o que é feito e o que não é feito. Então, se o espiritismo está na sua vida, você deve focar o aprendizado, você deve focar a educação, você deve mergulhar em conhecer as suas entranhas e, fundamentalmente, ter a capacidade posterior para questionar o que tiver dúvidas. Mas o que você questionar que tiver dúvidas, não deve ser motivo de escárnio, não deve ser motivo de medo, de derrota, de se perder. As dúvidas elas têm que existir e buscar as respostas nos locais apropriados. Na semana passada eu li uns relatos na internet de algumas pessoas que se diziam espíritas. Eu sou espírita há 30 anos, eu sou espírita há 40 anos e abandonei o espiritismo, lá não obtive as respostas. E eles colocaram algumas questões. Por que deixaram de ser espíritas? Por que eu não sou mais espírita? E colocaram, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Eu olhei aquelas perguntas todas e a seguinte questão eu posso dizer. Essa pessoa é 30 anos espírita, ela só ia ao centro e voltava. Ela nunca deve ter dedicado um momento para estudar e para aprender. E dedicar momento para estudar é meditar sobre o tema, sobre cada tema. Não é simplesmente ler. Você pode ler 10 vezes a Bíblia, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, qualquer coisa, e ainda assim não compreender. Meditar sobre um tema é você ler, analisar tudo aquilo que está envolvido.
Isto é meditar, isso é estudar de fato, não é simplesmente ler. Então, essas pessoas que se diziam 30, 40 anos praticantes do espiritismo e que se afastaram, elas estavam realizando perguntas triviais, de coisas que normalmente uma pessoa com seu primeiro ano de espiritismo faz. Então, será que elas eram de fato espíritas? Ou se colocavam a alcunha de espíritas? Ou simplesmente acreditavam no processo da reencarnação? Unicamente. Acreditavam na existência de espíritos ao seu redor, mas não compreendiam toda a mecânica que envolvia tudo isso. Algumas perguntas eu até respondi depois, explicando com muita facilidade esses detalhes. Outro questionou alguns outros detalhes que eu também respondi, mas eu pude perceber que falta também orientação nos centros espíritas. Esse último disse que fez um questionamento a determinado espírita e ele não obteve a resposta. E após não sei quantos anos dele ser espírita, 10, 20 anos, ele, por esse motivo, desistiu de ser espírita. Então eu acredito que se a pessoa acredita mesmo, tem fé naquilo que ela segue, um evento não é um motivo para ela se afastar. Isso significa que ela não compreendeu toda a essência. Porque se ela não concorda com alguma coisa, ela não vai pegar a primeira pessoa que vê na frente para tirar uma dúvida e fazer com que toda uma doutrina não tenha valor pela palavra de uma única pessoa. Nós sabemos que na Igreja Católica e na Igreja Evangélica existem padres e pastores que cometeram ilícitos, inclusive crimes. Nós não podemos condenar a Igreja Católica nem as igrejas evangélicas por causa dessas pessoas que cometeram esses crimes. Porque toda a obra da Igreja Católica e da Igreja Evangélica são grandiosas e importantes para a nossa sociedade. Porque levam Deus até essas pessoas. Levam a palavra de Deus, levam o amor, levam a caridade, auxiliam aqueles que são necessitados. Como na parábola do bom samaritano. Então, por causa de a gente não pode atacar uma obra. Então, se essa pessoa se afastou da doutrina espírita por causa de uma pessoa que não soube lhe responder uma pergunta, significa que essa pessoa, de fato, nunca foi espírita. Nunca foi espírita porque nunca estudou o espiritismo. Porque, em primeiro lugar, se ela fosse espírita de verdade, ela saberia a resposta para essa pergunta. A resposta para essa pergunta estaria dentro dela. E ela seria capaz de, com seu próprio raciocínio, respondê-la. Mas se ainda assim não fosse capaz, saberia que aquela resposta seria a única e exclusiva daquela pessoa, que também não tinha o conhecimento, e buscaria outros que fossem capazes de lhe esclarecer. Então, meus amigos, motivos para não ser espíritas, eu dou vários. Se você vai ao centro espírita buscando uma comunicação, não seja espírita, porque não é esse o objetivo de um centro espírita. Se você vai a um centro espírita apenas querendo o passe, você também não é espírita. Não seja espírita, só por causa disso. Nada impede de você, de qualquer crença ou qualquer religião, ir a um centro espírita, obter seu passe, escutar uma palestra. Mas isso não te faz espírita. Se você quer ser espírita para prever o futuro, para saber das coisas que virão no seu amanhã, isso também não é espiritismo, isso não te faz espírita. Se você quer ser espírita e acha que vão jogar as cartas, tarô, búzios, não. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Como eu já coloquei em um vídeo que está aqui no canal, é tudo organizado por temas em ordem sequencial, fácil de achar, inclusive por playlists temáticas. Espiritismo não prevê o futuro. Então, qualquer um que queira prever o futuro não é espírita em primeiro lugar e segundo, está condenado e fadado ao erro. Observe que muitos desses que querem prever o futuro sempre deixam uma margem para, se não acontecer, para que ele possa ter razão de qualquer jeito. Tanto se acertar quanto se errar. Então ele fala uma profecia, mas se não acontecer é porque tais e tais coisas. Dá pena uma pessoa agir assim, apenas para ganhar cliques. Eu não vou agir assim para ganhar cliques nunca. Porque aqui o meu objetivo é levar a verdade, é levar o esclarecimento,
elevar a informação. Eu poderia colocar muitos títulos fantásticos, falar de muitos temas fantásticos. Nós temos aqui, no YouTube inclusive, uma pessoa que mais afasta os seguidores do Espiritismo e os interessados da luz do que qualquer outra coisa. Ele se diz discípulo de Chico Xavier, mas, no entanto, só fala no YouTube sobre profetizações, coisas que vão vir no futuro ou não, coisas que Chico disse ou Chico não disse. Isso é uma vergonha. É uma total vergonha. Isso não é espiritismo, gente. Se vocês acham que isso é espiritismo, fujam dali, porque isso não é espiritismo. Espiritismo é estudar, aprender, se engrandecer e dar trabalho ser espírita. Você tem que constantemente estar se dedicando no seu próprio intelectual, buscando se enriquecer. E se você não quer isso, é um terceiro motivo, é mais um motivo para você não ser espírita. Se você acha que é só ir a um centro espírita e voltar, e não quer em casa ler obras, aprender, debater em família, isso não vai te fazer um espírita. Sem a instrução, você não será um espírita. É difícil ser espírita. Para a maioria das religiões, me desculpe os seus seguidores, é mais simples. Porque basta você ir à igreja católica, à igreja evangélica, e você é um católico. Pode não ser um católico ou evangélico exatamente na essência. Porque aquele católico de verdade vai participar das pastorais, vai ler, vai estudar, vai fazer também os trabalhos para a comunidade e a mesma coisa os evangélicos. Porém, o espiritismo ele é baseado fundamentalmente na intelectualidade. Se você não estudar a fundo, você não se pode dizer espírita. Porque para a igreja evangélica e para a igreja católica, aceitar os dogmas são pilares. Então, o dogma da tríplice unidade, em que Pai, Filho e Espírito Santo são um só. O dogma da ressurreição de Jesus. O dogma da virgindade de Maria. Então são dogmas. Você aceita e pronto, você não tem que questionar, você não tem que pensar sobre isso. E acabou. É um dogma. Ponto final. É um ponto máximo, um pilar de fé inquestionável por si só. Isso é um dogma. Então você não tem que ter uma análise sobre isso. Você acredita nesses dogmas, você defende esses dogmas, você segue essa religião. Já o espiritismo não. Ele te abre tudo ao questionamento. Tudo. Tanto que no espiritismo não existem dogmas. Alguns falam, inclusive o Kardec falou, dogma da reencarnação. Está errado. Não existem dogmas, porque dogma é um ponto forte, intransigível de fé, em que você não pode questionar se não algo ruim vai acontecer de mal para você. Não posso questionar esse dogma. Ao contrário, o espiritismo nos ensina sim que temos que questionar, analisar, porque perguntando você obtém respostas e com essas respostas a luz vai ao seu caminho. Você sai das trevas da ignorância e vai para a luz do conhecimento e da sabedoria. Então, se você não quer ter todo esse trabalho, não seja espírita. Siga uma religião que te leve a Deus, mas saiba que muito dos conhecimentos você não terá nela. Porém, elas te levarão a Deus. E é isso que importa. Às vezes não é o seu momento de ser espírita, mas é um passo de cada vez. Seja católico, seja evangélico, pratique o bem que essas boas religiões lhes professam, lhes entregam e lhes orientam. Mas tenha contato com Deus, acredite em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Fundamentalmente. Se você acha que o espiritismo é apenas uma diversão, é apenas uma alcunha para se enaltecer, para se dizer o diferente, também não seja espírita. Então, meus amigos, vemos que ser espírita dá trabalho, dá muito trabalho. Porque não basta você ter a sua rotina de ir a um centro. Você tem que se educar, aprender, se esclarecer, evoluir, praticar a caridade. Na verdade, você acaba que tem que ter uma vida focada nesse sentido. Isso não é ser bitolado. Isso é ser esclarecido.
Ser bitolado é você seguir algo de olhos fechados, com medo de questionar, abaixando a cabeça para tudo e ponto final. E faz aquilo o tempo todo de uma forma mecânica. Ser seguidor, ser esclarecido, é você entender tudo aquilo que passa e fazer por escolha, por opção. Não é você escutar alguém te pedindo alguma coisa na porta e dar porque acha que tem Deus ali te vigiando, que se você não der você vai ser punido, porque Jesus disse que aquele que fizer tudo isso ao próximo será como se a mim tivesse feito. Então, fazer pelo medo, pelo receio não tem valor. Você tem que fazer porque você aprendeu, porque você entende. E quando você faz isso, você é espírita. Então, o bom espírita é aquele que segue os princípios de elucidação, aprendizado, esclarecimento, amor, caridade. É aquele que vê de fato o próximo como um irmão. Não um irmão hipotético e longe, que somos de outra carne, mas irmãos de fato, feitos espiritualmente por Deus. Um verdadeiro espírita é aquele que sabe que se hoje sofre, é porque já fez sofrer ou porque precisa ter resignação e aprendizado. Não é síndrome de cordeirinho, não é síndrome de coitadinho, como alguns acham. Não é ter que aceitar tudo como se fosse natural ou dizer que é tudo porque fez algo mal do passado. Não, não é isso. Se você acha que é isso, você não entendeu o espiritismo ainda. Você não sabe o que é espiritismo. A lei da causa e efeito é muito maior do que isso. E a lei da causa e efeito, ela se expande além da vida terrestre, da vida nesse planeta. Ela vem de outros lugares, outros planetas, porque Cristo disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, meus irmãos, se você quer ser espírita por orgulho, por vaidade, apenas por uma alcunha, porque seu amigo é, porque tem um centro perto da sua casa, porque você foi algumas vezes e achou legal, porque você quer uma hora dessa conversar com espíritos ou porque você quer ser médium, esqueça. Não seja espírita. Agora, se você quer ser espírita porque você quer fazer uma reforma íntima, seja espírita. Porque o verdadeiro espírita é aquele que começa a tentar mudar a si mesmo. O mundo se muda a partir da sua própria mudança. Porque o mundo nada mais é do que o reflexo das atitudes dos seres individuais que o compõem. Quando todos começarem a agir corretamente no bem, o mundo será bom. Nós não podemos falar o mundo é ruim. Nós fazemos parte do mundo. Se o mundo é ruim, é porque nós somos ruins ainda. No momento em que todos nós formos bons, o mundo fatalmente será bom. Menos egoísta, menos ganancioso. Então, o verdadeiro espírito é aquele que busca a luz, a claridade, o esclarecimento, mas que faz as suas obras, que se esforça, que se dedica, que busca mudar a si antes de querer apontar o erro dos outros, como Jesus disse. Não veja o cisco que está no olho do seu irmão, sem antes tirar o argueiro que está no seu. Então, quer ser espírita? Seja bem-vindo. Podemos auxiliar no que nos estiver à disposição e em nossa capacidade. Porém, não sem antes ver o argueiro que está no próprio olho e buscar tirá-lo. Como? Um passo muito interessante e importante. Faça uma lista dos seus erros, das suas falhas, das suas deficiências e todo dia busque se melhorar em algum desses aspectos. É o primeiro passo que você vai estar dando. Segundo, leia os livros que formam o Pentateuco doutrinário que você esclarecerá. Aliás, nós publicamos o nosso livro dos Espíritos. É uma versão atualizada, comentada, com 820 páginas. E nesse livro nós trazemos muito esclarecimento sobre muitas coisas que haviam dúvidas. E aqui vocês conseguirão encontrar muitas respostas para as suas questões. Leiam também o Evangelho de Jesus, a Bíblia, porque nele contém as direções morais fundamentais
para o nosso engrandecimento espiritual e moral. Então, meus amigos, ao que querem ser espíritas, sejam bem-vindos, mas saibam que terão que carregar a sua cruz, do esforço próprio, na melhoria e no engrandecimento. Ficamos todos em paz com Deus, com Jesus. Espero que possam refletir. Espero que possam ser espíritas de verdade. Pegar a sua própria cruz e carregá-la para se engrandecer e evoluir. Não percam tempo, porque o momento é agora, a hora é agora. Terão oportunidades futuras e outras vidas, sim, mas estarão sempre mais atrasados, quanto mais deixar para depois. Um forte abraço e até a semana que vem aqui neste mesmo canal Vida. Que Deus os abençoe a todos.